Hoje a gente vai falar de dinheiro, por que que você não está ficando mais rico mesmo investindo seu capital na bolsa de valores? E esse é um assunto que eu acho extremamente importante porque poucas pessoas têm noção do que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Pessoal, a gente vive num país de histórico de inflação muito alto, muito alto. E o principal índice de inflação do nosso país é o IPCA. Porém, esse é um índice muito mal montado, que ele não reflete a realidade da nossa inflação no país e vou mostrar o porquê. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, a inflação acumulada nos últimos 5 anos, a gente vai ver que a média do IPCA nesses últimos 5 anos acumulada foi 35%. O que teoricamente é alto, mas não reflete a realidade. Por que não reflete a realidade? Se a gente pegar, por exemplo, um HB20 em 2020, ele custava 40 mil reais, 38 mil reais, um HB20 zero. Hoje o mesmo carro custa quase 100 mil reais, né? Um aumento de 100% nesses últimos 5 anos. Vou dar um exemplo meu, Pedro, tá? Para quem não sabe, eu sou também investidor imobiliário. Em 2020 eu gastava R$ 1.600 reais para construir uma casa em uma determinada região, porque eu sei que cada lugar, né, cada região do Brasil tem um custo de construção. Mas no interior de São Paulo, mais especificamente, eu gastava R$ 1.600 para construir uma casa. Hoje, nesse mesmo lugar, eu gasto em torno de 4 a 4.500 o mesmo padrão construtivo de imóvel. Né? Então subiu mais de 100% nesses últimos 5 anos. E teve diversos outros itens que a gente consome no nosso dia a dia que subiu muito mais do que esses bonitos 35% aqui que a gente está vendo aqui na tela. Né? Então, se a gente parar para pensar, se a gente foca só em rentabilizar o nosso patrimônio acima da inflação do IPCA, na verdade a gente não está mantendo nosso poder de compra. A gente está perdendo nosso poder de compra. Principalmente para o investidor que tem pouco capital. Né? Principalmente para o investidor que está começando a sua vida financeira ou que tem pouco capital acumulado, a pessoa que tem 10, 15, 20, 30 mil, 40 mil reais aplicados. Essa pessoa, vamos supor, um investidor que tinha 40 mil reais aplicados em 2020, né? A dinheiro de hoje, vamos colocar aqui continha de padeiro, tá? Não vou ficar fazendo juros compostos nem nada do tipo, para facilitar aqui e não ficar um vídeo chato para vocês. Mas vamos pegar aqui, ó, 40 mil reais, 35%, 54 mil. Me fala se 54 mil você compra um HB20 zero. Você não compra. Não compra. Vocês sabem que não compra. Então, por mais que essa pessoa conseguiu, vamos supor que esse investidor, ele conseguiu, sei lá, 40 mil reais, vamos supor que ao invés dos 35%, ele conseguiu ainda duas vezes a inflação, vai. Vamos colocar que ele conseguiu, sei lá, um retorno de 40 mil reais, vamos colocar que ele conseguiu um retorno de 59%. 63 mil. Não compra o HB20 zero, mesmo ele tendo um retorno bem acima da inflação no mercado financeiro, ele não conseguiu comprar um HB20 zero, ele não conseguiu manter o poder de compra dele. E aí isso me chamou uma atenção, por que eu estou fazendo esse vídeo para vocês? Né? Você vai falar assim, nossa Pedro, mas por que você está falando isso para a gente agora? Eu recebi no Instagram do Escolher Ser Rico uma pergunta assim, Pedro, qual a rentabilidade que você julga ser interessante de maneira conservadora para manter o poder de compra acima da inflação em 20 anos? E essa pergunta é muito complexa, porque se a gente for olhar uma rentabilidade baseada no IPCA, a gente vai ver que IPCA mais 7, e eu vou até fazer essa conta com vocês agora, porque eu gosto disso, pessoal. Eu gosto de fazer as coisas assim em tempo real, tá? Ó, se a gente pegar IPCA mais 7, a gente vai ver que em longo prazo, IPCA mais 7 bate o principal benchmark de inflação, de renda variável, que é o Ibovespa. Ele perde para o CDI um pouco, mas ele bate o principal benchmark de ações do mercado financeiro. Se a gente colocar aqui, né, adicionar mais uma renda fixa e colocar aqui, ó, IPCA mais 7. Ah, o gross up tem que ter.
Vou colocar IPCA mais 7,8, vai, pra gente descontar o imposto. Salvar. Vamos ver como que vai ficar. Ó, você vai ver que ele vai ficar muito próximo ao CDI, né? E vai bater, né, de lavada o principal índice de ações do mercado financeiro, né? E aí, se a gente falar assim, poxa, conseguir IPCA mais 7, IPCA mais 8, é extremamente difícil conseguir isso de maneira consistente, né? Se você pegar os principais fundos de ações do mercado, eles não conseguem bater IPCA mais 8 em longo prazo, né? É extremamente complexo. E se você for olhar IPCA mais 8, né, se a gente falar assim, ah, então beleza, IPCA mais 8 eu vou estar conseguindo então me proteger da inflação. Tu vai ver que você conseguindo uma rentabilidade de IPCA mais 8, o cara que conseguiu essa rentabilidade de IPCA mais 8, ele não conseguiu manter o poder de compra que ele tinha em 2020 para 2025 para trocar de carro e para comprar uma casa nova. Ele não conseguiu. E aí, pensando em tudo isso, o que eu ia responder para essa pessoa? O que eu respondo para os meus alunos de consultoria, que eu respondo para os meus clientes de curso. Existe uma forma da gente se proteger da inflação com o menor impacto possível, sem precisar correr tantos riscos no mercado financeiro, que é aumentando a nossa renda. A partir do momento que a gente foca em aumentar a nossa renda, a gente automaticamente consegue se proteger de maneira muito melhor da inflação do que a gente ficar quebrando a cabeça em ter uma rentabilidade absurda, porque infelizmente no mercado financeiro, quanto maior a sua rentabilidade, maior é o risco que você corre. Não existe almoço grátis. Por isso que muita gente perde dinheiro. A maioria das pessoas chega no mercado financeiro com pouco capital, o cara chega lá com R$500, R$1.000, e ele quer conseguir R$1.000, 5% ao mês. E a maioria das pessoas cai em pirâmide por isso, porque ele quer colocar pouco dinheiro e conseguir tirar uma rentabilidade alta. E a pessoa cai em golpe, a pessoa cai em promessa de dinheiro fácil, perde dinheiro e perde pouco dinheiro que tinha. Então, no mercado financeiro é extremamente difícil, né? Pode acontecer de maneira esporádica você comprar uma ação e essa ação subir 30%, mas do mesmo jeito que ela sobe 30%, ela pode cair 60%, 90%. Né? Então as pessoas postam quando a ação sobe 30%, mas quando cai 70% ninguém posta, né? E aí as pessoas elas querem enxergar o que elas querem ver, né? Infelizmente essa é uma realidade. A pessoa só olha quando sobe 30%, mas quando cai 70% ela esquece. E ela põe o dinheiro lá achando que vai subir 30% pro resto da vida, e aí ela coloca justamente quando subiu 30%, quando subiu 40%, é a hora que ela compra o negócio desaba. E aí a pessoa perde 30%, 40%, 50%, às vezes 90% do capital que ela investiu. E aí ela tira o dinheiro no desespero e acabou de dilapidar o patrimônio dela. Então, no mercado financeiro, para você conseguir uma rentabilidade mais alta, você precisa correr mais risco. Já quando a gente foca em ganhar mais dinheiro através da nossa renda, não é igual no mercado financeiro, que o risco é proporcional ao retorno. A nossa renda, a gente não precisa correr risco para aumentar a nossa renda. A gente precisa fazer algo que talvez até é mais complexo, mais difícil, né? Se dedicar, se desenvolver profissionalmente, ser proativo, né, ter força de vontade, estudar muito, e isso acaba sendo um pouco mais difícil, principalmente, pessoal, pensando na realidade das pessoas, né, na realidade da média dos brasileiros. Mas não é impossível de conseguir. Às vezes, é muito melhor. Eu estava outro dia, em uma das casas que eu estava fazendo, eu estava pintando a casa. E aí o pintor descobriu que eu era educador financeiro, né? Que eu trabalhava, que eu sou consultor financeiro e tudo mais. E aí ele veio falar comigo de investimento. E aí ele tava pintando. E ele falou assim, poxa, Pedro, que você acha que eu consigo colocar R$100 por mês pra conseguir ter uma rentabilidade melhor, não sei o quê? Eu falei, fulano, cara, ao invés de você ficar focando e gastando tempo, e na época ele tava vendo vídeo até de jogos de azar. E eu falei, cara, sai dessa vida, isso daí não vai virar nada, você vai perder dinheiro, cara. Aí ele falou, cara, então me indica uma ação aí, alguma coisa pra ganhar um dinheiro, não sei o que. Eu falei assim, cara, não é assim que funciona. Ao invés de você ficar perdendo seu tempo estudando esse tipo de coisa, jogos de azar, apostas, essas porcariadas, ou até mesmo mercado financeiro para investir R$100 por mês, não faz isso. Foca em você crescer profissionalmente, pegar mais obras como essa, desenvolver um perfil profissional no Instagram, montar uma estrutura para atender melhor o seu cliente
E ao invés de você fechar uma obra a cada 15 dias, você conseguir fechar uma obra por final de semana. O retorno que você vai ter sobre isso vai ser muito maior. E aí, a partir do momento que você mostrar, poxa, ó, pessoal, você pode começar a filmar você pintando, você pode começar a filmar o cuidado que você tem em envelopar um móvel planejado na hora de pintar, como fazer um cimento queimado, você filmar isso e depois criar um curso para essa pessoa, ensinando ela a fazer isso para que ela possa fazer uma renda extra e ganhar 2, 3 mil reais por mês trabalhando aos finais de semana. Porque é possível, pessoal, hoje você trabalhando como pintor, você pegar uma parede para fazer um cimento queimado, você vai tirar 300, 400 reais para fazer uma parede de cimento queimado. E o custo para isso, você vai gastar, sei lá, um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Então, a hora do pintor, ela é muito valorizada. Ela é até maior do que a hora de um médico. O médico ganha R$1.200 para fazer um plantão de 12 horas. O pintor, ele vai passar, às vezes, 6 horas fazendo aqui um cimento queimado, às vezes 4 horas para ganhar 400 conto, 300 conto. Você entendeu? Então, e aí imagina só se ele grava um vídeo, coloca isso e vende para as pessoas e escala esse curso, ensinando as pessoas a fazer R$2.000 de renda extra por mês através da pintura, trabalhando de final de semana. Né? Às vezes ele pode fazer R$100 mil, R$200 mil ou até mais vendendo um curso que ele gastou algumas horas do dia dele para estruturar isso e depois botou isso para rodar. Então, pessoal, o retorno do investimento, do ganhar mais, ele é infinitamente maior do que o retorno do mercado financeiro. E ao contrário do que as pessoas pensam, os maiores investidores do mundo, eles não começaram focando na rentabilidade, eles focaram produzindo mais dinheiro através da profissão deles. Barsi, Warren Buffett, Lírio, todos esses caras, eles empreenderam, ganharam mais dinheiro e depois eles foram alocando esses recursos no mercado financeiro, né? E aí sim, quanto mais recursos eles ganhavam através da profissão deles, mais eles investiam no mercado financeiro e ia virando uma bola de neve. E aí, voltando para a questão da inflação, quanto mais dinheiro você ganha, né, através do seu trabalho, menor é o impacto que você sente da inflação no seu bolso. Então, mais uma vez, que nem eu coloquei para vocês, um cara que ganha R$3.000 por mês, né, ele vai sentir, se tiver um aumento na picanha, se tiver um aumento na gasolina, na energia, na água, na luz, no mercado, nos itens do mercado, num carro novo, ele vai sentir um impacto bem grande. Um cara que ganha R$6, R$7.000 por mês, ele vai sentir um impacto muito menor no bolso dele. Então, ele vai conseguir se proteger da inflação de uma maneira muito melhor do que o cara que ganha menos. E às vezes o cara ele ganha R$3.000 por mês e tem 100 mil reais investido. Vamos supor que essa pessoa tem 100 mil reais investido. E ela conseguiu lá 15% ao ano de rentabilidade descontando a inflação. Vamos supor que ela conseguiu 7, 8% ao ano. Cara, vamos lá. 100 pila, certo? 8%, você vai para 108 mil, cara. Você não vai conseguir manter um poder de compra de um carro, dependendo do quanto que esse carro subir. Você não vai conseguir manter o poder de compra de uma casa, né? Às vezes a pessoa sem inteligência financeira, ela vai lá e faz um financiamento imobiliário atrelado à inflação. E aí a parcela desse financiamento imobiliário sobe muito mais e o cara matou a rentabilidade que ele tinha na carteira de investimento dele. Ou às vezes ele tem um consórcio atrelado à inflação e mata a rentabilidade dessa carteira dele de investimento dele. Então, as pessoas ficam muito focadas em querer rentabilizar o patrimônio e proteger o patrimônio da inflação e elas esquecem do mais importante, que é o ganhar. Proteger o ganho da inflação. Então, se você consegue proteger os seus ganhos da inflação, você vai sentir um impacto muito menor no seu bolso, vai conseguir acumular capital muito mais rápido do que a média das pessoas, porque quanto mais você foca em ganhar, mais você vai acelerar esse processo. Obviamente que também não adianta você ganhar muito mais dinheiro e gastar muito mais dinheiro, né? Não estamos falando com pessoas analfabetas, como que é o termo que eu vi hoje? Analfabeto funcional, que eu vi hoje numa... Não sei quantos por cento dos brasileiros eram analfabetos funcionais, blá blá. Estamos falando... Então, vamos ser direto ao ponto, pessoal. Você não vai querer aumentar os seus ganhos e aumentar os seus gastos. Você pode, e tem vídeo aqui no canal falando disso,
né, dos erros que eu cometi, que eu não gostaria que você cometesse, e eu te falo o que eu fiz que deu certo, que eu gostaria que você fizesse, depois assiste o vídeo. Mas, cara, a partir do momento que você começou a ganhar mais, você pode até aumentar o seu custo de vida, mas você não vai aumentar a proporção dos seus ganhos, né? Então, poxa, começou a ganhar mais dinheiro, você pode reajustar o seu custo de vida para cima, mas se você ganha 3 mil e começa a ganhar 4, você não vai começar a gastar 4 mil, né? Porra, tudo é burro, né? Então, pô, ganha 3 mil, começou a ganhar 4, aumentar para 3.100, 3.200, tá ok, não tem problema. Você não precisa ficar na noia de, não vou subir meu padrão de vida. Tu pode subir seu padrão de vida e deve fazer isso, e eu falo isso naquele outro vídeo do porquê. Mas não vai sair de 3 mil para 4 mil reais de gasto, pô. Aí é sacanagem, né? Aí tu não vai evoluir nunca na vida. E se você conseguir manter esse padrão de aumentar a renda e conseguir aumentar um pouco o seu custo de vida e a diferença sem investir, cara, em longo prazo tu vai acumular muito mais patrimônio, em longo prazo tu vai ter uma qualidade de vida muito boa, porque tu vai conseguir ter um lazer, tu vai conseguir fazer uma viagem, tu vai conseguir viver uma vida bacana e ainda vai ver seu patrimônio multiplicando no mercado financeiro em longo prazo. E é isso que os ricos fazem. É simples assim. Então, ao invés de ficar focado só em rentabilidade, foca no ganhar mais, que você vai conseguir se proteger muito mais da inflação, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir aqui este vídeo, comentar aqui embaixo bastante, porque isso fortalece o nosso canal, e se subscrever para acompanhar aqui o nosso canal e todos nós juntos, né, crescermos e desenvolver a nossa educação financeira, que é extremamente importante, beleza? Tamo junto, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.